E está começando mais um plantão de notícias do Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software, e acabou de sair nas redes fresquinho, quentinho do forno. Fernandinha, você viu esse babado? Eu vi, Dantas. Acabou de sair a notícia de que o código do Cloud Code vazou. Tá exposto, público acessível na internet, Exatamente. Viu? Meu Deus do céu. Onde chegamos? E aí, né? Por que vazou, Dantas? Você que é o nosso especialista aqui de segurança, o que aconteceu? Eu tenho duas teorias, tá? A primeira é própria minha, que é a Anthropic. Ela é tão humilde que ela quis dar uma chance para os concorrentes. É isso. É uma empresa que está o tempo inteiro falando sobre IA responsável, né? Isso, exatamente, né? Exatamente. Então ela Ainda quis... mais que Anthropic significa o homem no centro, né? Antrópico. E a segunda, que nem é uma teoria minha, tá? Mas foi o próprio pronunciamento da Anthropic, diz que foi um erro humano. Então a gente teve até uma coincidência, né? Que também teve uma vulnerabilidade do Axios, caso vocês não tenham visto, né? Então teve um supply chain attack no Axios, que gerou uma série de problemas, mas que todo mundo acreditou estar envolvido com vazamento, né, já que saíram no mesmo dia praticamente, mas que não, de acordo com a Anthropic, não foi um problema de segurança, foi uma falha humana de empacotamento deles. Durante o processo de publicação da última versão deles, um pesquisador de cibersegurança, ele percebeu um problema em dessas publicações, na última publicação deles, e ele publicou um tweet despretensioso. Um tweet rápido, breve. É engraçado, né? Que nesse mundo aí, tudo, gente, começa com um tweet. Impressionante, Eu acho isso né? muito impressionante. Impressionante, né? Os maiores termos, né? O vibe coding começou com um tweet, né? Assim, muita coisa, né? O próprio context engineering, esse termo também começou com um tweet. Esqueçam as documentações oficiais, né? A resposta está no X. Tá. Então, um tweet despretensioso manifestou o erro da Anthropic e que era possível, provavelmente, recuperar o código-fonte do cloud a partir dessa última publicação. E em torno de 3 a 4 horas depois, esse tweet já tinha milhões de visualizações. E claro, junto com essas milhões de visualizações, o código-fonte começou a inundar a internet. E nem precisava ir longe, não tô falando de entrar na Deep Web, né? Não tá falando sobre isso não, né? Fóruns obscuros aqui, você entrar na nova Silk Road para poder trocar por Ethereum. Não tô falando disso, tô falando do GitHub. Eu tô falando de código público, de fork, entendeu? Sendo acessado. Um desses GitHubs que ficou extremamente famoso, né? Ele alcançou 50 mil favoritações e forks em tempo recorde dentro da plataforma. Ele até transformou as features para Python, para não receber o DMCA, né? Não tomar o strike lá e ser derrubado. Então, o próprio autor, dentro do README, ele se pronuncia aqui falando que a namorada dele ligou lá da Coreia, preocupada com ele, que tava bombando, que tava todo mundo falando sobre ele, que não sei o que, blá, blá, blá. E aí ele tomou essa decisão para poder transformar essas features para outra linguagem, né? Para copia, mas não faz igual. Que doideira, né? Assim. E como a gente acabou de gravar um episódio sobre Cloud Code hoje, coincidentemente, fiquem atentos que já ele vai sair, viu, pessoal? Ativem o sininho aí. A gente falou sobre algumas features do Cloud Code, inclusive uma que, para mim, é uma contradição enorme, né, com essa notícia de hoje, que é a própria parte de segurança do Cloud Code, né, o Cloud Security, né? Então a Anthropic, ela quebrou o mercado da cibersegurança há pouco tempo atrás, porque ela lançou essa feature de validação de segurança para SAST. Então, empresas... Isso é muito doido, né? Assim... Não, demais, né? Assim, casa de ferreiro, espeta de pau, exatamente, né? Santo de casa não faz milagre. A própria Anthropic também, há pouco tempo atrás, falou sobre os hooks, né? E a importância lá de configurar os hooks dentro do código, né? Sejam hooks de execução de ferramentas, como hooks de pré-commit, por exemplo, né? E aí, nos joga uma bomba dessa aí, né? Por isso que eu defendo a minha teoria de que foi proposital e eles fizeram isso. Mas já pensou, Fernandinha, além dessa contradição toda, os impactos que isso não vai causar na nossa indústria agora? Exatamente, assim. Porque o Cloud Code, como a gente mencionou no episódio que vai sair já, ele ganhou o mercado, né? Ele teve uma adesão fenomenal, porque foi realmente um fenômeno, né? A gente nunca viu isso antes para essa plataforma. Assim, compara com o fenômeno do GPT, né? Dos primeiros lançamentos. Dos primeiros lançamentos do GPT em relação à curva, né, de adoção, assim. É uma ferramenta, assim... Extraordinária mesmo, né? Eu, particularmente, sou fã dos modelos da Anthropic. Eu uso o Cloud para quase tudo, assim. Fangirl demais da Anthropic, principalmente agora com o modelo do Opus. A gente falou muito disso no episódio também. Mas, assim,
poxa, e eu fico até triste, fico triste mesmo com essa... É uma pena, né? Meus colegas da cibersegurança, eu faço ideia, a dor de cabeça que eles não estão tendo no momento desse, né? E até assim, né? Coitado desse desenvolvedor, né? Que aconteceu esse infortúnio, né? Vai ser substituído por IA. Mas, ao mesmo tempo, assim, para a comunidade pode representar, como você falou, um grande avanço, né? Porque, assim, mais gente sabendo... para a Anthropic, né? Mas uma felicidade para os concorrentes. Exatamente. Porque os modelos da Anthropic são sensacionais, isso eu não discuto. Mas o Cloud Code, por si só, também carregava muitos segredos. Exatamente. Como a gente sabe, né, que comunidades open source, elas tendem a evoluir mais rápido, né? Isso pode acontecer com o Cloud Code também, né? E pode também vir outras ferramentas aí para competição, o que é bom para nós, né? Que somos consumidores aí, né? E queremos, no final das contas, ter as melhores ferramentas para o nosso desenvolvimento, não é mesmo? E isso tá avançando de forma muito rápida, Fernandinha. Vários fóruns na internet já estão inundados com as análises do código que a galera tá fazendo do Cloud Code, descobrindo features e mais features sensacionais. O próprio motor do Cloud Code, né, o Query Engine, obrigado. O próprio motor do Cloud Code como o Query Engine, ele já tá sendo dissecado de cima a baixo para o pessoal entender exatamente como que essas otimizações são feitas. O controle de contexto, a autocura da memória, né, o self-healing memory, né, como que eles fazem essa coordenação, uma memória que ela não simplesmente se apaga, mas ela vai se regenerando, ela não é só consultada, mas consumida de forma a ser editada o tempo inteiro. Então, assim, existem pequenos detalhes de uma engenharia de ponta que agora você nem precisa mais de uma engenharia reversa. Você já tem a engenharia crua, nua e crua na sua frente para simplesmente entender como que ela está sendo feita. Exatamente. E essa parte do Query Engine, né, para mim é uma das coisas muito importantes, porque aqui a gente já falou, né, a gente nunca teve essa oportunidade, né, de olhar por dentro dessas ferramentas como o Cursor, como o próprio Copilot, como o Cloud Code. Nunca tivemos a oportunidade de ver, assim, o que eles fazem de fato por baixo dos panos. E né? agora... Quando a gente manda uma instrução, né, o que eles enriquecem ali de contexto, o como eles decidem usar uma ferramenta MCP ou não, ou usar uma ferramenta de edição de arquivo, ou usar uma ferramenta de prompt de comando, né? Enfim, como essas decisões são tomadas, agora estão ali, né? E o próprio Query Engine é justamente esse mecanismo que faz essa decisão do que usar, o que ativar, justamente para enriquecer o contexto que é mandado para a API da Anthropic, né? A gente já falou aqui no Entre Chaves algumas vezes, né? E inclusive no episódio de Context Engineering, que uns desafios maiores que a gente tem hoje como comunidade de IA é a gestão de contexto. Então, saber como a Anthropic faz isso e faz isso tão bem, né? Ouro, né? Ouro líquido. Poxa, é ouro. A gente entende que Anti-Gravity, Cursor e todas essas outras ideias como Copilot, elas compartilham de muitas coisas em comum. O grosso da questão, todas elas já entenderam como que é feito. Mas esses detalhes que tornam o cloud tão especial, agora tá compartilhado, né? Tá na mão de muita gente em comum. Exatamente, né? E a gente até chegou acho que foi no próprio episódio de engenharia de contexto, eu mesma defendi, né, que essas ferramentas estavam cada vez mais próximas, justamente por isso que você acabou de falar, né? Alguns mecanismos já estão descobertos, já estão, né, quase que conhecidos aí pela comunidade, mas até os próprios frameworks também vieram adicionando uma camada, né, de conhecimento, de gestão de contexto muito importante. E para mim agora, né, a Anthropic aí, infelizmente, né, com esse passo em falso, vamos falar assim, partindo do princípio que não foi de propósito, como você, né, tá falando no início, trouxe aí alguns detalhes aí da sua implementação que eram secretas, né, vamos falar assim. E aí, será que as outras empresas vão realmente copiar essas otimizações, né, essas features que a Cloud já tem? Elas até conseguem agora, de maneira ainda melhor, pegar as features que elas já estavam desenvolvendo e conseguir implementar essas ideias da Anthropic, né? Eu vi muitas dessas análises de código acontecendo e entre as centenas de coisas que esses fóruns estão inundando, além do próprio motor central, como a gente comentou, tem algumas features aqui até engraçadas, viu, Fernandinho? Então, tem aqui, por exemplo, uma feature de Tamagotchi que eles implementaram, em que eles provavelmente lançariam hoje, né, no dia 1º de abril, que a gente tá gravando esse episódio, mas imagino que eles tenham coisas a mais pra se preocupar nesse momento. Mas o que era essa feature de Tamagotchi? Era literalmente um Tamagotchi que aparecia no seu console e você conseguia ficar alimentando o bichinho. Ah, meu Deus. Eles Isso criaram gastava meus tokens, não?
Não, Aí, porque, né? não fiz essa análise, Fernandinha. Até engraçado aqui, né? Ó, pra vocês acharem aí que seus códigos são bagunçados, gente, eu acho que é um padrão universal, tá? A Anthropic, ela implementou 18 espécies de animais e uma delas era pato. Só que já Mentira. tinha uma variável chamada pato no código deles. E aí eles precisaram de codificar o nome dessas espécies em hexadecimal pra não ter que mudar que um desses bichinhos era um pato. Não é possível. Entendeu? É sensacional. Mas nem tudo são apenas features estranhas, né? Tem algumas features bem interessantes aqui, como por exemplo essas features de compactação para gerência de tokens, como eles fazem Que é para um poder negócio do enviar. contexto, né? Isso. Exatamente. Eu vi uma análise aí de uma feature de microcompactação, né? Que acho que é a mais cirúrgica delas de todos, que limpa o resultado das ferramentas antigas baseadas no tempo. Então, se você lê um arquivo, por exemplo, de 40 mensagens atrás e já editou, né, esse arquivo desde então, esse conteúdo bruto daquela leitura ele é descartado, né? Então é uma É um forma, corte, né? exatamente, é uma forma de ir tirando e limpando o contexto, justamente para fazer toda a parte de engenharia de contexto, né? Uma técnica aqui, né, de limpar o contexto, tirar coisas que provavelmente não são úteis mais, né? Além dos próprios comandos ocultos que eles tinham, o que tem até gerado um problema de volta para a segurança. Então, uma das coisas que aconteceu com os pesquisadores de segurança, começando por aquele tweet que eu comentei, é que eles perceberam vulnerabilidades dentro do próprio Cloud Code. Afinal, agora eles têm o código-fonte, né? Então fica muito mais fácil de você explorar. Eles perceberam vulnerabilidades onde se o seu projeto que você está atuando, ele tem algum tipo de variável de ambiente, por exemplo, você pode recuperar elas mesmo sem ter nenhum tipo de acesso. Se o cloud tiver, você também tem no final, mesmo que ele estivesse orientado, por assim dizer, a não te dar nenhum tipo de permissão ou acesso a isso, eles já descobriram uma forma de bypassar esse projeto. Entre outras, né, os problemas como comandos ocultos que estavam reservados para os desenvolvedores do cloud, né, agora eles podem ser habilitados e utilizados. Uma coisa legal também que eu acho que é importante falar aqui é qual linguagem, né, que eles escolheram, né, desenvolver o cloud, né? Então são mais de 500 mil linhas de TypeScript, né? E a interface do terminal é construída com React. E é engraçado, Essa né? foi Porque uma grande isso surpresa, é uma surpresa né? mesmo, né? Mas não é o React para web, não. É uma React que renderiza no terminal, né? Utilizando uma biblioteca chamada Ink. Achei bem interessante a Muito escolha, diferente, né? Eu fico pensando o que levou eles a Também. chegarem nessa conclusão. Falar, vamos usar o React aqui pro terminal, né? Achei bem interessante também. E além, né, de tudo isso que a gente está falando, de análise do código, uma coisa que eu achei curiosa, aí assim, né, a gente pode discutir um pouquinho aqui sobre, o próprio código do Cloud Code não estava instrumentado com coisas de IA. Então assim, não tinha um arquivo MD, não tinha muitas coisas, né, não tinham skills. Claro, pode ser simplesmente porque essas coisas não são comitadas, né, no repositório. O que me pareceu, não tinha hook, não tinha nada muito configurado, que são coisas que eles mesmos defendem, que usam, né. Enfim, mas pode ser, eu acho que é mais provável que seja porque isso não deve estar comitado nesse repositório específico, né? Às vezes são coisas mais gerais, comitadas até num repositório mais geral, né? Num workspace da Anthropic, talvez seja, né, compartilhada entre os diversos produtos, né? Pode ser, eu tendo a acreditar que é mais isso do que falar que eles não usam o que eles defendem, né? Eu concordo, viu, Fernandinha? Talvez daqui a um ano, quando a Anthropic estiver se sentindo benevolente novamente, às vezes eles liberam pra gente o repositório main. Exato, eu fiquei assim, uma das coisas mais animadas que eu fiquei, gente, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, agora vamos saber como que a Anthropic tá desenvolvendo com IA, nossa senhora, vou descobrir todos os padrões, melhores padrões de desenvolvimento que eles estão fazendo para ser super produtivos, e tive essa decepção de que não tinha Skills MD, não tinha, enfim, Cloud MD, não tinha nada nesse repositório, infelizmente. Vou mandar um e-mail pra eles, sabe, Gino Fernandinho? Quem sabe, né, assim, já que vocês liberaram o código todo, que tal? Custa, né? Agora o estrago é menor. Bom, mas brincadeiras à parte, hein, Fernandinha? Que impacto que a gente teve agora pro mundo do desenvolvimento, né? Exato, quero ver as cenas dos próximos capítulos. Eu tô muito ansioso hein, pra Dantas? ver o próximo mês, 2 meses, das publicações dos outros concorrentes, né? Quantas features eles não vão lançar ou otimizar por causa desses segredos industriais que vazaram do cloud, né? E será também que não vai, né, abrir realmente o caminho para ferramentas de fato open source, assim, talvez alguma que fique reconhecida aí no mercado como uma ferramenta open source? O Cloud Code, né? O Cloud Code, né, já que essas todas custam aí pelo menos $20 por usuário por mês. Claro que elas acabam abstraindo o custo do consumo da API, né, mas, enfim, às vezes fazendo toda essa gestão, porque com certeza, né, o cloud tem lucro, né, ele compra
cobra 25, mas com certeza não gasta os 25. A não ser Existem que a os bolha defensores da da IA, bolha, né? exatamente. Aí tem a outra coisa, né? Mas enfim, pode ser que rodando uma instância dessa na sua própria máquina, você tem um custo menor, né? Cenas para os próximos capítulos, né, Fernandinha? Isso aí. A gente encerra então o nosso plantão de hoje. Se vocês não deram uma olhada, vale a pena passar lá no GitHub de curiosidade, ver como é que foram Só feitas pra ver o implementações. negocinho. É, coisa rápida, não se preocupa não. Deixa aí sua opinião do que você achou, se você viu lá alguma coisa que você achou muito interessante dentro do feature código diferente, do Cloud, né? exatamente. Ou o que você já fez aí com o Cloud, porque eu sei que tem gente que já, como eu falei, né, já instanciou o Cloud, já tá lá com sua instanciazinha rodando do Cloud dentro da sua máquina, né, dentro da seu Apple Mini lá. Conta pra gente o que você achou dessa notícia. E é isso aí, né, Dantas? Fechamos, né, Fernandinha? Tomem cuidado, validem sua segurança e tenham muita certeza sobre os pacotes que vocês estão publicando, viu, pessoal? Valeu, tchau, tchau, até mais. Tchau, até mais.